Fala galerinha, saudade de vocês, como é que vocês estão? Como é que estão as coisas por aí? Vocês estão se cuidando? É o seguinte, por conta dessa pandemia, a gente vai gravar alguns conteúdos pra gente poder estar conversando com vocês aí, seguindo o que a gente estava aprendendo no Primeira Kids, beleza? Eu sou o Cirilo, pra quem não me conhece, pra quem me conhece, eu também sou o Cirilo, e eu tô aqui hoje pra contar uma história pra vocês que eu gosto muito mesmo, e é a história do Davi. Como é que começou essa história do rei Davi? É o seguinte, a gente tinha o povo de Israel, e esse povo de Israel, ele vem como uma promessa de Deus para Abraão. Ele vira para Abraão e fala: Abraão, é o seguinte, eu vou abençoar a sua família e vocês vão se tornar um grande povo. E através desse povo eu vou abençoar todas as famílias da terra. E aí Abraão, através da família de Abraão, os filhos de Abraão, os netos de Abraão, esse povo começa a se formar. Esse povo vai para o Egito, esse povo fica cativo, vira escravo no Egito. Esse povo é libertado lá com Moisés. A gente já ouviu essa história. Depois vem a época dos juízes e a conquista da terra prometida. E quando esse povo tá ali meio que conquistando a terra prometida, eles começam a olhar para os povos vizinhos e pensar: poxa, todo mundo tem um rei, só a gente que não tem um rei. Olha lá, o povo aqui do lado tem um rei, do outro lado também tem um rei. Por que a gente não tem um rei? E aí o povo vai até o profeta Samuel, por que a gente não tem um rei? É o que o povo chegava questionando. Samuel, a gente quer um rei. Samuel ouvindo, e Samuel fala: Deus, seguinte, o pessoal tá querendo um rei. Deus ouve a queixa do povo, ouve o que eles falaram com Samuel, só que o povo não entendia que o que Deus queria mesmo era governá-los. Deus queria ser o rei desse povo, mas o povo queria um rei humano porque os outros povos tinham. A gente não tem essa mania de querer ficar olhando o que o outro tem, querer igual, e nem consegue perceber o que a gente já tem. Então, o povo de Israel fez a mesma coisa. E aí, o povo começa a pedir e Deus permite com que o povo tenha um rei. Escolhe Saul. Saul era um cara forte, bem visto por todos. Saul era um grande potencial de líder. Saul então se torna o rei de Israel. Só que como a gente faz às vezes, o Saul começou a pisar fora da faixa, começou a dar umas bolas fora assim. Ele começou a fazer do jeito dele. Deus falava: Saul, é pra você fazer assim, assim, assim. Saul ia lá e fazia como? Do jeito que ele queria. Deus falava pra ele fazer de um jeito, ele fazia de outro. E isso começou a desagradar a Deus. Deus então chama Samuel, fala: Samuel, seguinte Samuel, vamos ter um novo rei e eu quero que você vá ungir esse rei. Ungir é meio que escolher, é meio como as pessoas simbolizavam quando algo era escolhido naquela época. Então era pra ele escolher ungir um novo rei. Só que Samuel fica preocupado, porque já existe um rei, o rei Saul, e ele andava, sei lá, batalhando. Se ele ficar sabendo que Samuel estava atrás de um novo rei, ia dar ruim para Samuel. Mas aí Deus fala com Samuel para fazer o seguinte: vai até a casa de Jessé. Quando você chegar lá, você vai falar com Jessé que vocês vão fazer um sacrifício a mim. Era normal naquela época. E aí Samuel obedece. Samuel vai até a casa do nosso brother Jessé e fala: Jessé, é o seguinte, Deus me mandou aqui, tem uma parada rolando aí. A gente vai escolher um novo rei e acho que vai ser um de seus filhos. Então eu quero conhecer os seus filhos. Jessé fala: claro, você vai conhecer os meus filhos. Ele tinha 7, né? Ele falou que tinha 7. E aí ele apresenta o primeiro filho dele, Eliabe. Eliabe era forte, um grande líder, um escudeiro. Ele era um cara alto. E aí Samuel fica olhando e pensa: é esse? Esse vai ser o novo rei de Israel. E aí quando ele vai falar com Deus, Deus diz: Samuel, eu não tô olhando o que você tá olhando, Samuel. Não tô olhando se o cara é forte, alto. No final das contas, não foi dessa vez, Eliabe. Mas o segundo filho, quem sabe não fosse o segundo filho, Abinadab. Ele era um grande acrobata, ele conseguia fazer, um cara ágil, ele conseguia fazer várias coisas. Era um cara forte, lutava bem. E aí Samuel pensa: é esse. Esse vai ser o próximo rei de Israel, mas a resposta de Deus é: não, não vai ser. Então, Abinadab, não vai ser você. Mas o terceiro filho, Simar, era forte, entendia da floresta, era um bom caçador, tinha tudo para ser um ótimo rei. E aí, de repente, Samuel olha para ele e fala: Deus, é esse, né? Não tem lógica não ser esse. Olha, tem tudo para ser um rei. E no final das contas, a resposta de Deus é: não é esse. Samuel, você tá olhando o que eu não tô olhando. Mas tinha um quarto filho. Esse poderia muito bem ser rei. Também tinha um grande potencial em ser líder. A Bíblia não fala o nome dele, mas quem sabe ele, sei lá, fosse um inventor. Não sei o que ele era. Mas Samuel olha e acha que é ele e a resposta vem e a resposta é: não, não foi dessa vez. Enquanto isso, Saul estava lá no canto dele. Mas o outro,
o quinto filho. Esse sabia muito sobre luta. Mas a resposta foi a mesma: não. E aí veio o sexto filho, mas a resposta foi não. E aí veio o sétimo filho. A esperança estava ali, mas a resposta era não. Não foi nenhum desses filhos. Quem poderia ser? Samuel volta, conversa com Jessé e fala: Jessé, você não tem mais nenhum filho, porque Deus falou comigo que é um dos seus filhos. Jessé pensa e fala: não, eu acho que ele deve ter dado uma engasgada, assim, tipo, até tem, mas olha, acho que não é ele não. Porque é o meu filho, ele não tem jeito, aparência de rei. Você tem ideia, ele cuida das ovelhas. Um cara que cuida das ovelhas poderia ser rei? E aí, Samuel manda Jessé chamar o Davi. O Davi, ele, apesar de não ter a aparência, o jeito de um grande rei, Deus olha para o coração de Davi. E é por isso que ele é chamado um homem segundo o coração de Deus. Não porque ele era um cara perfeito, até porque na história de Davi a gente vê que ele errou diversas vezes. Mas Deus olha para mais do que a aparência, ele olha para o coração. E ele percebe em Davi um coração que pode ser transformado, que pode errar, mas que pode perceber o erro e se arrepender. E ele pede para que Samuel unja Davi como rei. Davi então foi escolhido como rei. Ele ainda não assumiu o lugar do Saul, mas a partir dali ele começa uma jornada, uma caminhada para se tornar um grande rei. E essa é a história de hoje. A história de como Deus nos ensina que ele olha para mais do que a aparência, mais do que a gente vê fisicamente. Ele olha para dentro, ele olha para o coração. E só se percebe o coração através da relação. E é por isso que Deus, ele está sempre disposto, sempre aberto a se relacionar com a gente, para que a gente o conheça, para que a gente conheça quem de fato ele é. E essa é a história de hoje sobre o Davi. E agora a gente vai pra hora do desafio. É o seguinte, eu escolhi este boneco pra ser o Davi porque ele é de um anime que eu gosto bastante, que é o Boku no Hero, Academia de Heróis. Esse é o Midoriya, o jovem Midoriya, também conhecido como Deku. Ele era um jovem que não tinha poderes, no mundo onde 80% das pessoas tinham poderes. Ele queria se tornar um herói, mas como poderia um herói sem poderes no mundo onde 80% das pessoas têm poderes? Midoriya, um jovem sem poderes, se encontra com All Might, o grande herói da época, o grande herói do mundo. E All Might tinha um poder incrível. E esse poder do All Might, ele podia ser transmitido para outra pessoa, ele poderia passar o poder adiante. E All Might estava com um problema, que ele estava perdendo seus poderes. Então ele escolhe o jovem Midoriya para se tornar o substituto, o próximo grande herói. E por que ele escolhe o jovem Midoriya? Por que ele escolhe o que viria a ser o Deku? Porque ele olha e percebe que ele tinha um coração bom. Ele poderia não ter toda a aparência ou os poderes de um herói, mas ele tinha o que ele estava procurando. E o desafio de hoje é o seguinte: você, o seu pai, a sua mãe, o seu responsável, quem tiver aí com você, vocês vão ter o desafio de pesquisar, procurar, encontrar personagens de desenhos, animes, filmes ou personagens bíblicos ou alguém da história que foi subestimado ou que a aparência fazia com que as pessoas subestimassem, mas que fez grandes coisas. Então esse é o desafio. Não deixe também de memorizar o versículo. Então você que é o responsável, a gente vai deixar aqui na descrição o versículo do mês. Então memorize aí com a criança, memorize aí com você. Beleza? É isso. Na semana que vem tem mais. Um grande abraço a vocês. Se cuidem, tá bom? Beijo.